Olá a todos, mais uma vez vamos falar sobre um grande autor. Seja muito bem-vindo aí ao canal. Dessa vez, o autor que eu deixei para que nós pudéssemos bater um papo sobre foi o Thomas Hobbes. Ele é um autor que tem uma importância muito grande, não só para a teoria geral do Estado, mas para a ciência política como um todo. E eu pretendo nessa aula explorar um pouquinho, falar da biografia dele e começar a falar de um dos livros dele, que eu julgo que seja um dos livros mais pertinentes para que eu aborde aqui nessa parte da playlist de grandes autores. O Thomas Hobbes é o que está aqui nessa pintura, né? Ele nasceu em Wiltshire, na aldeia de Westport, isso em 1588. A aldeia de Westport, aqui, Wiltshire, o condado, ele fica nessa parte que está marcadinha aqui na Inglaterra, né? Aqui é o sul da Inglaterra. E ele faleceu em Derbyshire, isso aos 91 anos. Ele viveu então do finalzinho do século XVI até quase o final do século XVII. Teve uma longa vida, principalmente para aquela época. Viver mais de 90 anos era algo extraordinário. Durante o período dele, que ele nasceu, foi durante esse período da Casa Real Inglesa dos Tudors, que foi extinto em 1603, ou seja, ele que faleceu em 1679, né? Nascido ali no final do século XVI, ele pegou exatamente essa mudança. É curioso que na autobiografia do Hobbes, ele afirmou que quando ele nasceu, a mãe deu luz a gêmeos, que foi ele e o medo. Tudo isso porque ele nasceu de parto prematuro, foi o ano, né, da Armada Invencível, que foi a invasão do rei Filipe II na Inglaterra. Então aquilo trouxe muito medo aos ingleses de um modo geral, e a mãe dele entrou em trabalho de parto prematuramente. Ele ficou muito amigo da família real inglesa, pela proximidade dele com o Duque de Devonshire. Esse duque é importante porque ele cita nominalmente num dos livros que nós vamos falar hoje. Ele foi secretário de Francis Bacon durante parte da década de 20 do século XVII. Francis Bacon, que é considerado o fundador da ciência. É porque aqui no canal, nessa playlist em específico, eu tenho dado prioridade a autores que têm uma ligação mais direta com a ciência jurídica. O Francis Bacon, ele não tem uma ligação tão direta, mas é uma pessoa, né, muito importante. Eu não sei, talvez depois que eu terminar toda a explanação desses autores clássicos que têm ligação com o direito, talvez eu faça abordagem até do Francis Bacon e das ideias dele, né? Mas é algo que vai ficar para frente. Eu vou dar prioridade a esses autores mais clássicos. Só que para a história de um modo geral da ciência, né? Da ciência e não de uma ciência, o Francis, que aqui está até escrito errado, é com um I, né? O Francis, é que eu apertei errado aqui. O Francis Bacon, ele, deixa eu tirar aqui, ele tem uma importância muito grande. É considerado o fundador da ciência, Francis com I. Então talvez eu traga alguma aula falando sobre as ideias dele, só que mais para frente. O Hobbes interessou-se pela matemática, ele chegou a ser professor do Príncipe Carlos. Em 1666, o parlamento inglês ele votou uma lei que poderia incriminar o Hobbes. Essa lei ela era uma lei contra o ateísmo. E o Thomas Hobbes ele tinha umas ideias da análise da natureza humana que não agradavam tanto à igreja. Então ele chegou a queimar alguns de seus papéis para não ser punido. E mesmo após o desfazimento dessa lei, essa lei que era contra o ateísmo, o Thomas Hobbes ele não conseguiu mais permissão do rei para publicar qualquer escrito sobre a conduta humana. E no final da vida dele, ele traduziu para o inglês, né, a Ilíada e a Odisseia, livros clássicos, né, que
tiveram aí a tradução para o inglês do Thomas Hobbes. Entre as obras dele, a gente pode citar aqui das mais famosas, essas três, elas formam uma trilogia, né? De Cive, do cidadão, os nomes estão em latim, né? Esse livro De Cive, que é o que nós vamos abordar hoje, a primeira parte dele, ele é de 1642 e ele trata das relações entre a igreja e o Estado. Ele fala também muito do cidadão inserido nesse contexto de pacto social, a ideia do estado de natureza. Aí tem a obra dele, talvez a mais famosa de todas, Leviatã, é de 1651, ele fala do estado de natureza, ele defende a monarquia absolutista nesse livro. Depois, a segunda parte da trilogia, o De Corpore, ou do corpo, é de 1655. Ele reduz a filosofia ao estudo dos corpos em movimento. E depois o De Homine, do homem, 1658, ele fala do conhecimento e apetite humanos capazes de produzir uma guerra, né? A gente vai falar hoje do livro do Cidadão e eu pretendo trazer o Leviatã também e talvez a baila de curiosidade, o De Corpore e o De Homine. Acho que ilustrarão bastante mais sobre a vida, né, e as obras de Thomas Hobbes. Então, na aula de hoje, eu pretendo abordar esse aqui, do Cidadão. O livro do Cidadão, está aqui a capinha dele, né? De Cive, ele traz a nomenclatura em latim. Ele é dividido em três partes. Na primeira parte, o Thomas Hobbes vai falar da liberdade. Na segunda parte, ele fala do domínio. E na terceira parte, ele fala da religião. Como são partes muito alongadas, e quando eu gravei as aulas sobre o Carl Schmitt, eu acredito que elas ficaram muito longas, eu pretendo fazer nessa aula de hoje a explanação da primeira parte. Acredito que deve levar aí uns 20 minutos, já contando com essa introdução, mas para não ficar uma coisa muito maçante e muito longa. E aí dividir, se eu conseguir falar das outras duas partes em uma aula só, beleza. Do contrário, eu trago cada parte em uma aula à parte, né? Deixando bem claro no título. E eu acredito que aí fica um vídeo mais fácil de ser assistido do que ficar fazendo cada obra em um vídeo só. Porque tem obras que são realmente mais complexas e demandam um tempo maior. Então hoje vamos falar do Cidadão, o De Cive, e um pouco dessa ideia do Thomas Hobbes, né? Eu trouxe aqui, o livro começa com uma epístola que é dedicada àquele conde que eu falei no começo, de Devonshire. É uma parte em que o Hobbes destaca duas de suas declarações mais famosas. Praticamente todo aluno que ouve falar em Thomas Hobbes associa a uma frase famosa dele, que é o lobo, o homem é o lobo do homem, né? Só que o trabalho de Hobbes é muito maior do que isso. E é interessante porque é exatamente nessa parte inicial, quando ele dedica ao conde de Devonshire, que ele fala dessa frase e traz também uma outra frase que é muito ignorada quando as pessoas falam de Thomas Hobbes. Então a primeira frase é que o homem é um deus para os homens. A segunda é o homem é o lobo do homem, a frase, né, pela qual ele ficou mais famoso. Ele diz que o homem é um deus para os homens se compararmos os cidadãos. E já o homem é o lobo do homem se compararmos as cidades. Aí o Hobbes fala que o homem, enquanto Deus para os homens, ele faz uma analogia com a deidade, né? O homem é inteligente pelas irmãs gêmeas da paz, as quais ele chama justiça e caridade. Já, no caso, o homem lobo do homem, ele comparando com a relação entre as cidades. Ele fala que para a defesa o homem se utiliza das filhas da guerra. Então, as irmãs gêmeas da paz, eu posso também adotar como ele quis se referir às irmãs gêmeas da guerra, que o Hobbes chama de mentira e violência. E na introdução dele, ele inicia com uma introdução bem direta ao leitor, destacando os pontos mais importantes do pensamento. E ele já faz ali um breve resumo do que ele pretende discorrer
com mais profundidade ao longo do livro. Ele fala que os homens sem a sociedade civil vivem num estado de guerra, de todos contra todos, e que é o desejo de se livrar dessa condição odiosa, dessa guerra, dessa sensação de animosidade. Então, para isso, há necessidade de um pacto. E quais os direitos devem ser concedidos e a quem? Aí você alcança efetivamente a paz. É em Hobbes que a gente vai ver com mais força a ideia que vai ser tratada aqui na frente, né, do estado de natureza. E quando eu estiver abordando não só o Thomas Hobbes, mas mais à frente o John Locke, outro inglês, eu vou falar da diferença entre os dois, que eles falam do estado de natureza, mas a referência deles, isso no conceito normativo, difere um pouco, e essas diferenças são muito interessantes para o que a ciência do direito foi desenvolvendo ao longo do tempo. E aí iniciamos a parte 1 do livro dele, que é a que eu pretendo abordar nessa aula. E o primeiro capítulo ele fala da condição humana fora da sociedade civil. E aí ele vai falar que as faculdades da natureza humana são essas quatro: a força física, a experiência, a razão e a paixão. E com base nisso, ele chega à conclusão de que toda a sociedade se destina ou ao lucro ou à glória. Não se faz as coisas com base no amor próprio dos próximos, apenas o amor próprio de nós mesmos. Daí ele diz que a origem das sociedades repousa no medo mútuo e não na boa vontade de todos, já que o medo mútuo acaba sendo propiciado por aquela ideia de não ter uma norma, a consagração de algo para limitar os seres humanos. Então, no estado de natureza, eles acabam temendo uns aos outros. E daí vem a origem das sociedades. O medo ele vai decorrer do que o Hobbes chama do fato de todos serem iguais por natureza. E daqui decorre uma outra característica, de que a desigualdade ela possui origem na lei civil, porque naturalmente os homens são iguais, por isso eles não têm o que se limitarem, não têm o que os prenderem. No estado de natureza, todos possuem o desejo de ferir, e esse desejo de ferir ele vem ou pela vanglória ou para a defesa, essa defesa da liberdade dos bens. O combate à engenhosidade, é o que o Hobbes chama do mais feroz, porque os homens acabam desprezando uns aos outros ou desdenhando, e isso gera o desejo de ferir. Nessa parte que ele fala da engenhosidade, ele diz inclusive que enquanto os homens estão se engenhando, tentando uma melhoria dentro das suas sociedades, há aqueles que, no que falam mal da engenhosidade do outro, acabam ferindo ao outro, porque eles acabam se reunindo para demonstrar desprezo, para desdenhar da engenhosidade dos outros. Isso acaba gerando um desejo de ferir, né? Um desejo de vingança, uma sensação ruim. Muitos querem a mesma coisa, que nem sempre há disponibilidade para desfrutar em comum ou dividir. Daqui também há o desejo de ferir. E os companheiros são adquiridos sempre, ou por força ou por consentimento. Ele chega então a essas conclusões. Depois ele vai falar da lei de natureza relativa aos contratos. O Hobbes ele fala da ação humana e questiona o que vem a ser essa razão humana. Ele diz que a verdadeira razão é uma lei certa, que é chamada de lei natural. Esse termo é muito interessante para a gente compreender o que o Hobbes vai continuar a falar. Lei natural, então, é uma razão que se traduz numa lei certa. A paz deve ser sempre buscada quando possível, mas o Hobbes salienta que o preparo para a guerra também deve ser feito quando necessário. A primeira lei fundamental, já que ele está falando de lei natural, é que os direitos dos homens não devem ser retidos. Alguns direitos eles devem ser transferidos ou renunciados, pois do contrário não haverá como todos terem tudo.
Então não há uma retenção. O que há é a renúncia ou a transferência. Os direitos, eles continuam, a menos que a pessoa renuncie. Então não há retenção de direitos. Ele começa a falar dessa transferência ou de renúncia, né, que não pode ser chamada de doação, porque para o Hobbes a doação, nela há o retorno de um benefício específico. Já nessa transferência ou renúncia, não existe isso. E o ato da transferência dos direitos de dois ou mais indivíduos mutuamente é chamado de contrato. Porque quando uma das partes é dado crédito para cumprir a sua parte posteriormente, aí você chama de convenção. E essa seria a diferença entre contrato e convenção. A gente vai ver que daí depois derivam, por exemplo, os conceitos de contrato social. Aquele que vive em estado de natureza profere votos em vão. Já o que vive sob uma lei não é obrigado pelo voto que deu, mas pela própria lei. Há uma ideia aqui da lei regulando a vida em sociedade. Ela sujeita os homens, porque os homens, quando estão em sociedade, eles transferem para essa organização social, para o Estado ou para o que foi contratado entre eles, pactuado, esses direitos que são necessários para a manutenção da segurança daquela sociedade. E é a lei que sujeita o homem. Não é o voto que o homem dá sob a lei, mas a lei que sujeita ele. Depois ele fala, finalizando o capítulo, que nenhum homem é obrigado a uma causa que lhe trouxer prejuízo físico ou morte, assim como não é obrigado a um impossível, a acusar a si mesmo ou a pessoa próxima. Está aí uma ideia bem clara de você não ser obrigado a produzir algo contra si mesmo ou contra a pessoa do seu convívio mais próximo. E depois ele vai falar das outras leis da natureza. Ele estabelece o que ele chama de preceitos da natureza ou da lei natural. E aí ele vai dividir em 20 preceitos. Nós vamos falar de cada um deles, que o Hobbes faz uma análise bem interessante. Esses preceitos são naturais. Então, primeiro preceito, deve-se cumprir o pactuado, o que é esculpido no chamado por ele princípio da confiança. Depois, ele diz que quem descumpre esse preceito comete o que ele chama de injúria, mas que não é considerado injúria o descumprimento quando desejado. Então, quando a outra parte quiser que seja descumprido, aquele que descumprir não terá feito injúria. Não fazer com que alguém que te fez bem sofra por este bem que lhe fez. Então, um exemplo de uma pessoa que doa algo para outra e a outra acaba não agindo de forma correta com aquele que lhe doou, de modo que aquele que doou acaba se arrependendo. É basicamente isso que o Hobbes está falando, que se resumiria no que o Hobbes diz, que quem age conforme esse preceito age com gratidão, já quem descumpre age com ingratidão. Todo homem deve ser útil aos outros, e daí derivam as ideias de o homem ser útil ou inútil. Deve-se perdoar ao que suplica pelo perdão. Aqui, o Hobbes faz uma menção bem interessante, que deve-se analisar em que circunstâncias o perdão está sendo pedido. O perdão tem que ser consciente, o perdão tem que ser voluntário. O perdão não pode ser objetivando uma outra consequência. A punição não deve ser de acordo com o mal do passado, mas objetivando o bem do futuro. Então a punição não pode ter apenas um caráter vingativo. Ela tem que ter o caráter de pensar em como agir a sociedade depois daquilo. E se ela agir, a punição, se ela for de acordo com o bem futuro, terá havido justiça. Do contrário, se a punição foi de acordo com o mal do passado, com uma ideia de vingança, terá havido crueldade. Não se deve declarar ódio ou desprezo por palavras, semblantes ou riso. As pessoas que fazem assim, elas agem com insulto ou são chamadas de contumeliosas. São os termos que o Hobbes dá. Ele fala que naturalmente todo homem deve ser considerado igual ao outro. Quem descumpre isso age com orgulho ou arrogância. Mais um preceito. O 9º preceito. Todo direito pleiteado por um homem deve ser considerado extensivo aos demais.
Essa é uma ideia interessante. Então, se um homem requer para si, por exemplo, liberdade, ele tem de reconhecer que todos os outros têm direito àquela liberdade. Isso decorre da própria ideia de que os homens são iguais. Então, se eu quero algo para mim, e se eu sou igual a todos os homens, logo, aquilo que eu quero para mim, eu tenho que desejar para todos os outros, ou a todos os outros deve ser assegurado. E quem age assim, age com modéstia. Já o oposto da modéstia, ele chama de pleonexia. Preceito 10º, ele fala que ao repartir a justiça deve tratar a todos de modo igual, sem preferências. Quem age assim, age com equidade. Já o oposto ele chama de prosopolepsia, uma palavrinha complicada e de difícil uso. Então seria a diferença entre equidade e prosopolepsia. 11ª, as coisas incapazes de se dividir devem ser usadas em comum. Já as coisas comuns devem ser sorteadas. Aqui ele se utiliza até dos termos e brocados em grego, ligados à sorte, ou para uso sucessivo ou exclusivo, ou seja, um sorteio, e esse sorteio ele terá apenas duas destinações, já que uma coisa está sendo usada de forma comum. Ou esse sorteio vai objetivar um uso sucessivo, ou seja, a ordem de quem vai usar primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou o uso exclusivo, vai sortear para a pessoa que vai usar sozinha. 13º preceito, ele vai falar das coisas não possíveis de uso comum. Elas devem ser dadas ou a seu primeiro dono, que é um sorteio arbitrário, ou passadas de pai para filho, que ele chama de sorteio natural. Aqui, lógico, a ideia de sorteio arbitrário é aquela ideia de escolher uma pessoa a esmo por meio de um sorteio, e o sorteio natural o Hobbes traz como uma ideia de sorte, de fortuna, uma ideia de sorte natural. Nesse caso, o filho de quem tinha aquela determinada coisa, que não era possível de uso comum, ele adquire a própria coisa por um sorteio, digamos, da própria natureza. Deve ter garantia de segurança aos mediadores da paz. 15º preceito. Duas partes conflitantes, elas devem se submeter ao julgamento, ao arbítrio e opinião de um terceiro. No entanto, não pode ser árbitro ou juiz de causa própria. Também não se pode, com esse julgamento ou arbítrio, auferir lucro ou glória, com vitória de certa parte. E quando houver a incerteza do árbitro ou do juiz, esse deve-se recorrer a outros árbitros, em último caso, a opiniões de pessoas que sejam indiferentes à causa. Aqui basicamente é uma ideia bem antiga, ligada à impessoalidade. 19º preceito, não deve ser estabelecido contrato entre o juiz e as partes, logicamente. E no 20º ele fala da embriaguez, ele diz que a embriaguez ela é um pecado contra a lei natural, porque ela tira a voluntariedade dos atos. Então ela macula a ideia da escolha, a ideia da voluntariedade, a ideia da consciência, que é tão importante na sociedade em que se pactuam tantas e tantas coisas. Então, seguindo aqui para a última parte, ele fala que a lei de natureza é uma lei divina. Aí ele vai trazer vários e vários conceitos. Ele diz que a lei natural ela pode ser considerada o mesmo que lei moral e lei divina. A gente pode até fazer um esqueminha aqui. Lei natural é igual a moral, a lei moral, que é igual à lei divina. E aqui, esse capítulo aqui em específico, ele busca partes da Bíblia que ele vai confirmar tudo isso que ele falou aqui, desses preceitos. Todos esses preceitos, a questão da primeira lei fundamental, tudo isso que ele falou até aqui, ele busca na Bíblia. Ele confirma em passagens da Bíblia o fundamento, é um fundamento religioso, para os preceitos e leis que ele expôs anteriormente. Eu não trouxe aqui especificamente cada parte, porque eu acredito que aí a gente já vai adentrar num estudo que é um estudo mais teológico. E como o intuito aqui é abordar a obra
do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista da ciência política, do ponto de vista da teoria geral do Estado, eu acredito que haveria aí um certo desvio do interesse que é a abordagem aqui do canal. Mas certamente essa abordagem que eu estou fazendo, ela não substitui a sua leitura, então é muito interessante que você leia o livro e quando chegar nessa parte aqui em específico, independentemente do partido religioso ao qual você se representa, né, da participação que você tem da sua religiosidade, é muito interessante que você leia. Se você for uma pessoa ligada a uma religião que acredita na Bíblia, terá certamente muito mais valor. É uma parte muito interessante que o Hobbes traz e aí você certamente pode, se baixar esse material, acabar pontuando nele, onde cada uma dessas coisas o Thomas Hobbes achou na Bíblia, né, que acabou dando fundamento, uma base teológica, uma base religiosa para ele compor todas essas ideias de preceitos da lei natural e também, por que não falar, das leis que ele expôs, né, anteriormente. A segunda parte aqui, ele vai falar do domínio, mas como a gente já passou aqui de 25 minutos de aula, eu não gostaria de fazer dessa uma aula muito longa, eu vou parar por aqui. A gente continua nessa aula desse mesmo livro e eu pretendo, né, na próxima aula, abordar a parte 2 do domínio e a parte 3 da religião. Se não der, se eu chegar ao final da parte 2 do domínio e perceber que vai ficar algo muito longo, aí eu faço só a parte 2 numa aula. E também a parte 3 eu vou analisar direitinho se da melhor forma de passá-lo, porque como eu disse, o intuito do canal é passar conteúdo jurídico, conteúdo ligado à ciência do direito. Então eu não vou gravar uma aula que tenha, por exemplo, um conteúdo teológico que é uma questão muito pessoal, né? É pessoal, é de cada um, e o intuito aqui é passar o conhecimento do direito, o conhecimento da teoria geral do Estado, da ciência política como um todo. Eu espero que você tenha gostado. Pegue o livro do Hobbes, leia nessa sequência que a gente está falando, você vai ver como que o pensamento desse autor inglês ele foi avançando ao longo do tempo. É muito importante. Não vamos apenas conhecer Hobbes pela frase famosa do homem ao lobo do homem, vamos conhecer mais a obra dele, o que esse autor falou e qual a importância que ele teve não só para a literatura jurídica inglesa, mas para a literatura de um modo geral. Um homem que viveu já há quase 500 anos atrás, né, nasceu há praticamente 500 anos atrás, e cujas ideias a gente continua falando nos dias de hoje. Então, eu aguardo você na próxima, em que eu vou dar continuidade ao livro do Cidadão e talvez conseguir até concluí-lo numa próxima aula mesmo. A gente se vê na próxima.